Opa, agora sim, companheiros, boa noite. Começando aqui mais um resumo do dia aqui na Causa Operária TV. Boa noite para vocês. Hoje, nesse sabadão, dia 23 de outubro de 2021, a gente começa aqui com algumas notícias, alguns comentários e muita polêmica nesse programa do final de semana. E antes de eu apresentar a minha companheira que estará comigo hoje aqui no programa, eu queria só lembrar para os companheiros aí se inscreverem no nosso canal, curtir o vídeo, aproveita e compartilha também o vídeo aí do resumo do dia de hoje com os seus contatos, coloca lá o link no WhatsApp, no Facebook, no Twitter e nos ajude aí a aumentar a visualização do canal. Eu queria também agradecer novamente, eu já agradeci na análise política, mas eu queria agradecer de novo os companheiros que se tornaram membros do canal nesse sábado, o companheiro Cifa, Suene Stenório, Jair Amaral, Evandro Mix, Paulo Porto, Andréa Barcarolo, Elias Moraes, Sandra Fidelis, e a Sandra, inclusive, que se tornou membro prata aqui do canal. Dá uma boa noite para o Sou Eu, que já mandou um super chat, um super sticker aqui. Muito boa noite, muito obrigado, acompanhando a gente nesse sábado. E é isso, muito obrigado. Se tornem membro do canal, contribua conosco, muito importante aí para a imprensa independente essa contribuição de todos os companheiros que estão que acreditam em uma imprensa revolucionária, numa imprensa de esquerda, né, progressista. E eu estou hoje aqui, por falar em imprensa revolucionária, com a companheira Lina Noronha, ela que é professora e militante do PT, né, Lina? E a gente vai bater um papo aqui. A Lina também participa da Cotter TV, um programa lá. Vocês devem ter, inclusive, conhecer a Lina talvez também por a entrevista que rolou recentemente com o Rui. E depois eu tenho também uns segredos aí, né, mais antigos, que você já participou do Zuela também. Foi a primeira vez que a Lina esteve aqui no Céu TV, foi no Zuela. Lina, boa noite. Boa noite, Henrique. Tudo bem? A Tudo certo. participação do Rui lá no Cubanias, na Cotter TV, foi um sucesso. Bombou o programa. Foi o Cubanias de maior audiência até agora. O programa Olha, que começou em legal. maio, até agora foi o que teve maior audiência. Pô, muito bom. Inclusive, dá para o pessoal entrar lá, né, e assistir, quem ainda não viu, né? Dá. Está disponível lá todos os programas do Cubanias, já tem 24 programas que foram feitos, começou em maio agora, e toda segunda-feira a gente faz um novo e eles ficam lá disponíveis no canal. Então é só procurar lá, tem no Facebook também, tem a página do programa, que é o Lina e as Cubanias, e os programas também ficam lá disponíveis. Lina, é o seguinte, eu falei do Zuela, né? A gente esteve junto no Zuela, acho que isso já deve fazer o quê? Uns 20 anos, assim? Mais ou Foi, menos isso. sei lá, eu acho que foi no... O Zuela é o programa mais antigo da CLTV, depois da análise política, claro, né? E deve ter sido assim nos primeiro ano do Zuela, alguma coisa assim, né? E a gente bateu um papo lá. Quem quiser ir no arquivo do Zuela, só procurar lá, que a gente conversou bastante sobre música, sobre a Orquestra Sinfônica de Santos, né? Foi bem legal. Acho que foi em 2018, foi ou 18 ou 19, eu foi acho. quando Não, quando teve a crise lá da orquestra. Acho que foi 18. será que não foi até antes disso, não? Será que foi antes? Eu chutaria que foi de 17, assim, mas não sei. 17? Pode ser, eu sou ruim de Eu, eu, data. eu chutaria que foi em 17. Lina, aproveitando aqui, né? Você também é colunista do DCO, e a sua coluna dessa semana, que eu vou até mandar o link da coluna pro pessoal no chat aí do programa, justamente tem o título de Cubanias, certo? E eu Certo. achei interessante porque explica o que é. Mas eu queria que você falasse, aproveitando, né, que a gente falou do seu programa, que acontece toda segunda-feira, etc. Você falasse um pouquinho do programa, mas também desse tema da coluna, que eu achei bem interessante.
É que foi quando eu tive o convite lá do pessoal da Cotter TV para fazer um programa semanal sobre Cuba, eu gostei da ideia, aceitei o convite, tanto que estou fazendo, mas o problema foi criar um nome para o programa, né? E aí eu achei esse nome de Cubanias. E esse nome teve um sentido. Eu colocar esse nome tem um sentido, né? Porque cubania é um termo que é o que eu escrevi no texto dessa semana aí, no Diário da Causa Operária, que é esse texto que chama Cubanias, que eu explico que esse termo teve origem numa palestra de 1939 na Universidade de Havana, feita pelo grande intelectual cubano, que foi o Fernando Ortiz, e que ele era um musicólogo, inclusive, né, que é um assunto que que ele estuda que mais eu tenho contato, que é o mesmo assunto que o meu, né, de trabalho. E ele fez muitos estudos sobre etnomusicologia, sobre os instrumentos de origem africana em Cuba, enfim. E ele escreveu sobre o que seria essa cubania, né? O que seria a cubania. Ele cunhou esse termo e deu o significado dele, né? Porque ele fala sobre cubanidade como sendo alguma coisa que é característica da pessoa que é cubana, pela cultura que ela carrega, né? Não só por ter nascido em Cuba, mas pela cultura, a maneira de ser do cubano e toda aquela o modo de vida deles que a pessoa aprende pelo fato de viver ali, né? Mas a cubania seria muito mais do que isso, né? Seria o que ele chama de a consciência de ser cubano. Então, a consciência de ser cubano no sentido de querer ser cubano, né? De buscar um sentimento de ser cubano que vai muito além do local de nascimento e muito além dessa cultura que você aprendeu por viver lá. Mas essa consciência do seu lugar no mundo, da importância de você estar ali, do seu lugar no país, na construção daquele país, e um sentimento que liga você ao contexto da América Latina. Então, tem conexão com aquela história que o próprio José Martí já tinha escrito antes no texto Nossa América, quando ele fala desse sentido da América Latina como um todo, né? De algo que nos hermana a todos, que somos todos um povo só. Então, daí a ideia da pátria grande da América Latina, né? Então, a cubania seria algo muito além da cubanidade. É uma cubanidade envolta de sentimento, né, de solidariedade, de consciência de ser cubano, e que a gente pode transportar para o cenário atual nessa consciência do lugar que tem a Revolução Cubana, não só para os cubanos de nascimento, mas para todos os latino-americanos que lutam por uma libertação do nosso povo como um todo, né? Então, essa cubania é o que nos hermana a todos. Legal, é muito bom. Bom, o pessoal que quiser acompanhar o programa, então, é toda segunda, né? Toda segunda, às 10 horas da manhã, na Cotter TV. Maravilha. Bom, vamos lá, também continuando aqui com o nosso bate-papo, né? A gente tem aqui, a gente separou algumas notícias de hoje, alguns destaques da imprensa, né? Nós tivemos uma semana bastante polêmica sobre a questão do voto aí na PEC 5, né? Muita gente caiu matando aí, caiu de pau em cima do PSOL, porque votou contra essa PEC. A PEC fazia uma mudançazinha bastante tímida, né, no Conselho Nacional do Ministério Público, né? É bom sempre lembrar o que é o Ministério Público. Às vezes o pessoal fala, né, não fica assim meio abstrato, né? Ministério Público. O Ministério Público só foi quem deu o golpe de Estado, foi quem mandou prender o Lula, né? Foi aqueles mafiosos lá, o Dallagnol, o PowerPoint, toda essa
né? Toda essa quadrilha aí, né? E não à toa a quadrilha comemorou o fato de que a PEC não foi aprovada, né? E aí a gente viu aí o PSOL mais uma vez, o PSOL e outros, né? O PDT também, o PSB, aprovando, ou melhor, votando junto com a Rede Globo contra essa PEC. Né? Quando eu falo junto com a Rede Globo, não sou nem eu que estou falando. O Brizola Neto, que é do PSOL, fez um tweet falando, né, que o PSOL vota junto com a Globo. É um negócio muito desmoralizante, mas tudo bem. E uma coisa que chama muita atenção, né? Porque o PSOL já não é de agora, né? Porque agora que o golpe ficou muito escancarado, todo mundo lutou contra o golpe. Todo mundo foi contra a prisão do Lula, todo mundo ama o Lula, né? Todo mundo se ajoelha, pelo menos em palavras, né? Mas nem sempre foi assim. Quando teve o golpe, era assim, não, esse governo do PT também tem um ajuste fiscal e também precisamos ver a corrupção, etc. Tal. O Lula, ele é amigo dos banqueiros, né? Não sei, não dá para defender, governo indefensável, essa coisa toda. Aí depois o golpe ficou escancarado, ficou feio, né? Então todo mundo nega que fez isso daí. Mas o fato é que quem lembra sabe que fizeram. O PSOL, inclusive, acho que estando aí na dianteira dessa política golpista, né, dentro da esquerda. E agora, né, passado todo esse tempo, na primeira oportunidade, eles novamente se juntam com a Lava Jato. Eu achei muito, muito significativo, né, uma coisa assim. Mas eu achei interessante também que o pessoal, depois o pessoal tentou enrolar, falar que não, que na verdade não era bem isso. Mas eu acho que o pessoal, diferente da outra vez, né, quando as coisas ainda estavam meio confusas, que o pessoal não percebeu a política totalmente absurda, né, de ficar do lado da Lava Jato, agora acho que a maioria do pessoal notou, né, a loucura do negócio, né, Lina? Então, a gente sabe que o PSOL tem uma ala antipetista muito forte, né? E que quando a gente teve o golpe da Dilma lá, a gente viu que não pôde contar muito com esse pessoal, não, né? E o Boulos mesmo, que agora fica aí dando apoio ao Lula e tudo, e espero que assim continue, né? Que mantenha mesmo o apoio ao Lula, mas a gente sabe que na época do golpe ele atacou um bocado a Dilma, foi complicado aquela resposta dele no momento da maior crise do governo Dilma, nos momentos finais lá, não teve apoio nenhum do PSOL, que eu me lembre, do Boulos e do pessoal dele lá. Não me lembro desse pessoal apoiar a Dilma, não, muito pelo contrário, era só crítica e manifestação contra a Dilma. Várias vezes eu lembro que eu ia participar de manifestação e antes de ir eu procurava ver que manifestação era aquela, quem estava naquela manifestação, qual que era a linha daquilo, porque eu sabia que tinha um pessoal ali do PSOL que ia para falar contra a Dilma, né? Então, eu espero que eles tenham se arrependido de fato e que agora que apoiem o Lula nessa eleição, né? É o mínimo, né? Mas eu sei que tem no mínimo, uma grande parte do PSOL que continua antipetista demais e eu não sei como é que eles vão lidar com isso daí, porque a escolha tudo mostra que vai ser entre o Lula e o Bolsonaro, né? E aí vai fazer o quê? Vai ficar em cima do muro? Não dá, né? Então, eu vejo também a coisa mais ou menos por aí, só que eu só vejo assim uma ressalva do que você falou, né? Essa posição deles agora dá a impressão que não, né? Na verdade, eles vão roer a corda mesmo, porque a Lava Jato foi quem prendeu o Lula. Ano que vem a gente tem eleição de novo. A burguesia tá doida para tirar o Lula da eleição novamente, porque sabe que com o Lula sendo candidato é muito difícil, né, emplacar um candidato da burguesia, etc., porque o Lula é o mais popular. Nada impediria da burguesia dar o mesmo golpe de 2018 ou parecido. Aí o PSOL vai lá e vota
num negócio que permite a burguesia. Não estou falando que a burguesia vai fazer, mas permite que a burguesia faça, né? Ajuda a burguesia a fazer a mesma coisa que fez em 2018. Né? Tá muito estranho isso daí. Ficou muito feio para o pessoal essa votação aí, porque eu vi um comentário de que talvez fosse bom, que agora eles iam apresentar o texto original, mas não sei, como você falou, o PT todo votou, né? Fechado nisso daí. Então, por que o PSOL ficou contra, né? Se o próprio PT, que é o autor do projeto, se manteve fechado com esse projeto aí, né? Então, tá difícil o negócio aí. Ficou feio para o PSOL isso daí, né? Agora, como é que se justifica isso daí? Como é que vai justificar uma coisa dessa? Esse apoio à Lava Jato que provocou até a comemoração do Dallagnol. É verdade, tem esse detalhe, né? Se fosse bom não, né? Se fosse uma manobra esperta, que na verdade eles votaram contra, porque depois vai vir um projeto melhor e daí eles vão aprovar, o Dallagnol não teria também comemorado, né? Mas, bom, vamos tocando para frente. Você comentou, né? A gente comentou da eleição aqui de 2022 e tem uma notícia assim engraçada que estava em destaque hoje na Folha de São Paulo. Era na Folha? Deixa eu ver se era na Folha. Não, no Estadão. Que é o seguinte, né? A notícia, assim, ela é até aparentemente meio secundária, mas eu achei engraçado porque é o seguinte, ele diz o Estadão, né, desesperado aí para emplacar a terceira via, falou o seguinte, com a entrada de Moro e Pacheco, terceira via já tem 11 nomes para 2022, né? Haja nome, né? Haja candidatos à terceira via, né? 11 nomes. Aí tem o Sérgio Moro teria anunciado a cerimônia, teria anunciado não, ele de fato já anunciou, já marcou a filiação no Podemos, né, partido golpista. Aí tem o Rodrigo Pacheco, o atual presidente do Senado, né, que vai se filiar ao PSD, o partido do Kassab. E aí com esses dois, né, digamos assim, potenciais candidatos da terceira via, nós teríamos 11 candidatos a candidatos da terceira via. Né? Eu acho assim, né? Mostra a impopularidade da terceira via, porque se fosse fácil, né? Se a terceira via fosse popular, bom, sei lá, escolhe aí um cara, a Globo faz campanha para o cara, né? A Globo, a imprensa usa toda aquela máquina para fazer campanha e tenta eleger o cara, mas está tão difícil que tem aí 11 pessoas que eu até me arriscaria a dizer, como eu coloquei no título do programa, que tem mais gente querendo ser candidato à terceira via do que voto para a terceira via, né? Porque todo mundo sabe, né, Lina, que assim, a eleição, se for seguir o curso normal da eleição, é Lula versus Bolsonaro, né? Tem muito. Sim. 11 candidatos? Seriam 11... pior do que o outro, né? 11 pretensos terceira via. Um pior do que o outro. Além do Moro e o Pacheco, a gente tem o quê? O Dória, o Ciro. Será que eu consigo? Leite. Será que eu consigo lembrar de todos aqui? Eu acho até difícil. Eu vou falar alguns aqui. Se você sair pela rua e perguntar para as pessoas quais eles conhecem, eu duvido que conheçam a maioria deles, entendeu? Olha aqui, não. Quem conhece o Rodrigo Pacheco? Não, exatamente. Quem conhece a Simone Tebet, que é uma das candidatas? Olha, ela ainda ficou um pouco conhecida agora por causa da CPI da Covid. Aí. É verdade, é verdade. Mas daí, para ter popularidade para concorrer à presidência, olha, falta muito. E mesmo aqui os mais não, mais conhecidos, né? Como, por exemplo, o Moro e o Datena, que o Datena também viu? Tem o Datena. O Datena nunca foram candidatos na vida. Exato. Mas o Datena todo mundo conhece. O Moro também. Aí tem o Mandetta, tem Alessandro Vieira, do Cidadania, Nossa, Luiz Felipe Dávila, do Novo. É uma coisa de louco, né?
Tá difícil para o pessoal da terceira via, tá bem difícil. Tá complicado mesmo. Como é que se diz? É meio que um desespero aí atrás do candidato da terceira via. E o mais interessante de tudo, né, é que não vamos dizer que a burguesia tem muito poder, eles, digamos assim, apesar da dificuldade, né, da situação política, a gente não pode subestimar o poder que a burguesia tem de fazer campanha para uma pessoa, né, do nada e eleger a pessoa, como aconteceu com o Collor, por exemplo, e outros, né? Mas não é só a Mas campanha, não, né? Que eles usam de qualquer recurso para pôr o cara lá, dinheiro, como fizeram com o fraude. Bolsonaro agora, né? Exatamente. É toda a máquina, né, que eles colocam a serviço do candidato deles, né? Mas uma coisa é certa, né? Se eles não emplacarem esses 11, nenhum desses 11 aí, né? Tudo indica que eles vão fazer como em 2018, vão todos apoiar o Bolsonaro, né? Então, a gente vê aqui, tem gente do PSL, tem gente do DEM, tem gente do PSDB, e todos eles, né, estão aí, se você olhar, todos eles fazem parte da base do governo Bolsonaro. Aprovam todas as medidas impopulares do governo, né, os ataques contra os direitos dos trabalhadores, tudo isso daí eles foram e são, né, a favor, juntamente com o Bolsonaro. A questão é que ganhar o voto popular não é tão óbvio assim. Tirar do Bolsonaro, sei lá, e do Lula e colocar na terceira via não é uma coisa tão simples assim, não. Não é tão fácil, Exato. não, mesmo com toda a força que eles têm. O Bolsonaro já tem a máquina na mão agora, já tem uma eleição ganha, tem uma projeção que é inegável pelo fato dele já ser o presidente agora. E o Lula é a popularidade que a gente sabe que, apesar de toda a campanha que se faz contra ele já há décadas, continua cada vez aumentando mais e mais. Né? As pessoas já conhecem o Lula, gostam do Lula. Quem que não conhece o Lula? Né? E agora, com todo esse problema, toda essa situação do governo Bolsonaro, já estão mostrando aí que as pessoas que votaram no Bolsonaro, elegeram o Bolsonaro, esses votos estão migrando para o Lula, não estão indo para a terceira via. Exato. Bem lembrado. É bem por aí mesmo. Pessoal, a polarização política dificulta muito essas operações desse pessoal sem graça que são esses candidatos tradicionais aí da burguesia, né? Olha, eu acho que a terceira via para nós é até bom, porque a direita se divide, deixa eles brigando lá e o Lula vai crescendo aqui. É uma possibilidade, embora eu acho que eles vão tentar emplacar uma terceira via com carinha de esquerda, sabe? Para dar aquela... Quem? O Ciro? O Ciro não engana mais ninguém nessa esquerda. Tem o Eduardo Leite, que foi apresentado como candidato gay, tem o Dória, que tá até... Não sei se você já viu o Dória tocando pagode agora. É o Bolsodória, já colou o Bolsodória. Bolsodória, identitário, sei lá, né? Temos que ver isso daí. Mas assim, vamos acompanhando, vamos ver o que vai virar esse negócio. Deixa eu dar uma boa noite aqui. O pessoal dos banqueiros estão desesperados, né, pela terceira via. Não, isso com certeza. Deixa eu só dar uma boa noite aqui pro pessoal. Nilza Ramos, LC29, que mandou um super sticker pra gente. Muito obrigado, companheiro. Walter dos Santos Vargas mandou um super chat, obrigado. O Alexandre Vieira está aqui com a gente também. A Rosângela Barbosa de Oliveira. Quem mais? Maria José Fernandes de Aquino também está aqui com a gente. A Natália Araújo está aqui conosco. É isso, muito obrigado. Muito boa noite aí para o pessoal que está assistindo o resumo do dia. Olha, Lina, ainda sobre esse tema do golpe, né, tem uma outra matéria interessante que é essa da desigualdade, né? Tá em destaque, inclusive, na Folha de São Paulo, dizendo que a desigualdade... Depois eu queria até que você explicasse aí a cara de pau da Folha, né? A pesquisa diz que a renda caiu, que a desigualdade caiu de 2002 a 2015.
e depois a desigualdade voltou a crescer. Isso é um estudo que foi feito. Tal. Até aí a gente poderia dizer que é o óbvio, né? Bom, a situação estava melhorando, teve o golpe, a situação voltou a piorar. Isso daí todo mundo, inclusive, percebeu isso daí, né, na pele, né? Sentiu na pele, é visível, etc. E tal. Mas não é. Mas como a notícia da Folha ali, né, eu queria que você comentasse, não é tão simples assim, porque a Folha tenta dar uma enrolada, né, no leitor, né, para não precisar dar o braço a torcer, digamos assim. De qualquer maneira, essa manchete, desigualdade de renda no Brasil caiu de 2002 a 2015, eu acho que é uma maneira de dar a mão à palmatória aí, né? Que está escancarando que durante os anos do governo PT é um fato que a desigualdade de renda caiu. Né? Ela está assumindo isso aí, está aceitando que isso de fato aconteceu e é uma verdade, né? Na manchete aqui, principal, pelo menos ela faz isso, né? De alguma forma, está colocando que isso é um fato. Né? Só é que ela não coloca, durante os governos PT, Lula e Dilma, imagina se ela vai colocar isso, né? Sempre faz o habitual apagamento dessas palavras aí, né? Na matéria. Com certeza. Com certeza, é assim, né? Bom, aconteceu isso, é fato, mas não é bem assim. Também o Lula pessoal. Como é que eles dizem, né? Ao mesmo tempo, o número de ricos teria diminuído, é isso? Não quer dizer, foi melhor, mas nem tanto. Piorou também, não foi porque o golpe piorou, mas foi por outros motivos. Ela fala que a desigualdade caiu entre 2002 e 2005 e 2015 e que voltou a aumentar de 2016 e 2017, ou seja, com o golpe, né? Voltou a aumentar a desigualdade, mas aí depois, conforme você vai lendo o artigo, você vai vendo que ela faz ressalvas aí, que mostra que teve uma nova maneira de fazer essa pesquisa aí, e levantar esses dados, e que mostra que, na verdade, a renda aumentou entre os mais pobres, né? E que, por causa disso, teve a diminuição da desigualdade aí durante os anos do governo Lula e Dilma, mas que, ao mesmo tempo, aquela faixa dos super ricos, né? Que está lá em cima, que ali também teve um ganho, e que, por causa disso, a gente não pode dizer que foi tão bom assim, né? Que diminuiu tanto assim a desigualdade, porque os super ricos continuaram ganhando muito e continuaram super ricos, né? Não mudou em nada a riqueza deles, eles ficaram mais ricos, que é, aliás, uma crítica que habitualmente se faz ao governo PT, que foi não ter mexido com esses super ricos, né? Daí que se fala que os banqueiros ganharam como nunca durante os governos PT, de que não teve mudanças significativas na taxação dos mais ricos, enfim. Então, a Folha, no decorrer da matéria, faz essa ressalva aí, né? Como se ela estivesse preocupada com isso aí, na verdade, né? De que os mais ricos continuaram muito ricos e não se alterou nada para eles, né? Que ela nunca fez essa crítica, agora está preocupada com isso. Então, eu entendo isso daqui como sendo uma ressalva. Olha, tudo bem, teve diminuição de desigualdade durante os anos do governo PT, mas os mais ricos continuam assim, então, não fizeram nada ali, né? Parece que ela quer chamar a atenção para isso daí, né? Faz a ressalva aí. Não mexeram com os mais ricos. Então, exatamente. É a Folha na busca da terceira via também, né? Exatamente. É bem o que a gente falou mesmo também, né? Eles procuram, não, mas o governo do PT, os ricos continuaram ganhando muito, como se a Folha estivesse preocupada com isso, mas tem um motivo, né? Eles querem também ver que o Ciro Gomes é cínico, por exemplo, vez ou outra ele critica o Lula por ser, sei lá, neoliberal, mas o Ciro Gomes é o quê, né? O Ciro Gomes, inclusive, eu vi uma notícia do Jornal do Brasil de 1993, eu acho,
que o Ciro Gomes, quando ele foi ministro da Economia, que eu acho que ele, se não me engano, o Fernando Henrique Cardoso saiu do Ministério da Economia para ser candidato, né? E aí, durante o governo Itamar Franco, né? E aí o Ciro Gomes ocupou o cargo de ministro da Fazenda nesse tempinho. E eu acho que foi aí, né, que ele dá uma declaração defendendo a privatização. Então, né, aí vem um cara desse, um cara que já foi governador pelo PSDB, que já passou por todos os partidos de direita, e vem falar cinicamente que o PT tem uma política econômica neoliberal, que o Lula é neoliberal, ou insinua que o Lula seja neoliberal, mas quem é ele para falar isso daí, né? Mas tem um motivo, que é para enganar, né, alguns esquerdistas incautos, né, que tem aversão ao PT, mas que não são também de direita, abertamente de direita. Então, o Ciro Gomes pega esse pedaço, assim, né, do eleitorado. Mas será que com ainda essa engana? farsa. Eu acho que não, hein? Porque na última eleição, eu acho que ele ainda enganou muita gente de esquerda. Muita gente, conheço muito comunista aí que votou nele, gente da esquerda que votou nele, que acreditou nele, mas que agora não está acreditando mais, não. Eu acho que tem se queimado cada vez mais, né? De fato, o que você falou é verdade. Eu acho que agora tá mais complicado para ele, porque ele já passou muito tempo, né? Vai desmascarando. Eu acho que também o que aconteceu no dia 2 de outubro, com a vaia que ele levou, depois os militantes petistas da CUT correram atrás lá do carro dele. Isso aí mostra que acho que ele já não engana mais muita gente mesmo, não. É Não, pura, eu é acho pura jogada. que ele fez uma grande burrada, porque o nicho dele era a esquerda, ele participou do governo PT, e mesmo com as diferenças que ele apresentava aí na última eleição, ele tinha lá o público dele, o eleitorado dele dentro da esquerda. E agora ele jogou contra a esquerda e perdeu esse povo aí também. Então, quem sobrou para ele? Porque a direita não quer. A direita já tem outros caras melhores do que ele. Não precisa dele. Tem o Bolsonaro aí, se é por falta de alguém que seja terceira via, não é ele que tem voto suficiente para cooptar o pessoal da direita. Então, tem o Dória, tem esses outros 11 aí que a gente falou que ele não está melhor. Né? Na verdade, para a direita, esses votos são muito melhores do que o Ciro, porque o Ciro, a direita também não está com esse amor todo por ele, não. É verdade. Eu acho então, que ele ficou num limbo, eu acho que ele ficou num limbo agora. Sim, eu também acho. Eu acho que ele serviu mesmo para ficar colocando aí para a imprensa ficar dando divulgação para ele e ficar atacando o Lula, né? Como se fosse um fogo amigo, assim, né? E aí ele ia lá, aparecia, falava que o Lula era corrupto, depois falava que não era bem isso que ele tinha falado, mas era isso mesmo, e ele fica atacando o Lula, né? Mas agora tá ficando, de fato, que você falou a verdade, tá meio que essa farsa dele aí já meio que não tá convencendo muita gente, não. Tem mais gente aqui que chegou aqui no nosso chat. Ou Júnior, ou Júnior, alguma coisa assim, deve ser assim que fala. Falando aqui fora Jones Mané, fora Ciro Abutre, fora Identitários, fora PSOL. Boa noite aqui para o Júnior que está aqui assistindo a gente. Olha, a gente está já na reta final do programa ali, né? E nós temos aí, né, a greve dos caminhoneiros. A greve, ela continua, pelo que eu pesquisei aqui na internet, né? A greve eles estão tentando acabar com a greve, mas eles marcaram uma negociação para o início da semana e tudo mais. Então, a expectativa da burguesia é que a greve se encerre, mas ela, inclusive, já gerou aí uma crise, pelo que eu andei lendo, crise de abastecimento de combustíveis em Belo Horizonte, né? E há uma preocupação por parte da burguesia dessa greve, né? O Bolsonaro, ao mesmo tempo que ele anunciou ontem, se não me engano, ontem ou na quinta-noite, ele anunciou um auxílio emergencial de R$400, ele também anunciou um auxílio diesel para os caminhoneiros. E essa
essa decisão do Bolsonaro gerou uma crise entre os bolsonaristas raiz, digamos assim, e o Paulo Guedes, a equipe econômica e a burguesia em geral, que não quer liberar nenhuma merreca de R$ 400 para o povo, nem dar nenhum auxílio de nada, etc. E tal. Isso aí gerou uma crise, né? A ponto de que o Paulo Guedes chegou a aparecer a notícia de que ele iria pedir demissão, né? Por conta dessa crise com o teto de gastos, né? Porque os anúncios do Bolsonaro teriam furado o teto de gastos. Eu acho importante essa notícia porque, assim, o Bolsonaro está fazendo demagogia, ele precisa, digamos assim, sobreviver eleitoralmente, né? Ele não pode se chocar diretamente contra a base dele, ele precisa aparecer, né, dando alguma coisa e tudo mais. Mas para o restante da burguesia, né, não tem que dar nada, nem para fazer demagogia, nem dar nenhuma merreca, não tem que fazer absolutamente nada. O que mostra também, né, como não há diferença entre o Bolsonaro e a burguesia em geral, a terceira via. Porque toda vez que a terceira via, né, que é quem defende essa política econômica dura, aparece criticando o Bolsonaro, eles aparecem criticando de um ponto de vista, assim, o Bolsonaro não privatiza o suficiente, o Bolsonaro fura o teto de gastos, o Bolsonaro está fazendo demagogia, oferecendo não sei o que para não sei quem, né? Então, assim, essa história, né, que o pessoal, que uma parte da esquerda, inclusive, quer vender, de que a terceira via, o PSDB e outros aí seriam oposição ao Bolsonaro, na verdade, é uma besteira, né? Porque se depender deles, o Brasil vai piorar ainda mais para o povo, porque eles querem, assim, se o Bolsonaro já é ruim fazendo essa demagogia, mas, pelo menos ele está fazendo demagogia. Agora, os outros nem demagogia pode fazer, tem que cortar, de preferência, vamos privatizar até a casa do povo, colocar, sei lá, vender a rua, a calçada, você andar na calçada, você tem que pagar pedágio, né? É um negócio bem, assim, absurdo, né? Essa política dos golpistas em geral, né? Não que o Bolsonaro também não seja a favor disso daí, porque ele mas é interessante essas contradições aí que estão acontecendo, né? Acho que a greve dos caminhoneiros é bem nesse sentido, a expressão dessas contradições. Me lembrei agora que eu vi um Twitter, se eu não me engano, é daquele Mal Falavinha, que colocou que a Globo estava fazendo reunião para ver se ela ia ficar contra o fato do Bolsonaro ter deixado morrer milhares de pessoas de Covid, ou se por ele ter estourado o teto de gastos. Nossa Senhora! Essa era a grande dúvida na Globo, entendeu? Exato, a Globo... Então é por aí o problema. A crítica que esse pessoal faz ao Bolsonaro é por aí, entendeu? Será que é pior o Bolsonaro ter matado um monte de gente pelo Covid ou ele ter furado o teto de gastos para fazer demagogia dando R$ 400 aí, né, para uma parte da população? Esse pessoal aí tá em pé de igualdade, né? Então, por qual que eles vão, né? Tem que pensar. Não, é bem... Isso daí eu acho que exemplifica tudo mesmo, né? É um negócio... Essa é a direita que o pessoal ficou falando que era a direita civilizada, né? Não tem nem vergonha, né? E o pessoal, os caminhoneiros, eu vi que eles ficaram até irritados com essa ajuda que o Bolsonaro ofereceu de combustível aí para eles, de R$ 400. Eles acharam que isso é um deboche, que isso aí não dá para nada, que é uma provocação, inclusive, oferecer um dinheiro ínfimo para eles. Eu não sei quanto custa para encher um tanque de um caminhão. Não deve ser barato. Mas é engraçado isso, né? Porque os caminhoneiros falam, não, peraí, isso é uma merreca, a gente precisa de mais. A Globo, né, o PSDB fala, não, nem isso a gente vai dar. Pois é. É um negócio absurdo, né? Agora, essa greve aí, estão falando que não se compara com aquela de 2018, né? Que ainda é uma coisa muito menor
do que aquela lá. Porque aquela lá foi declaradamente greve de patrão, né? Aquela foi bem maior, né, do que essa. Essa daqui ainda, não sei, né? Pelo que eu andei dando uma pesquisada, eles estão tentando frear a greve, marcando a negociação. Vamos ver como que a coisa se desenvolve. Bom, mas Lina, a gente os economistas estão falando aí, não tem saída para o combustível. Com essa política que o governo está mantendo aí em relação aos combustíveis, a Petrobras, não há outro caminho. Se não tiver uma mudança significativa aí na política de governo em relação a isso, o combustível só vai subir, vai continuar subindo, né? Porque é atrelado ao dólar, a questões internacionais, vai continuar subindo, não tem como conter isso aí. Exatamente. Bom, Lina, a gente está chegando no finalzinho aqui, só agradecer a todo mundo que nos assistiu, o Osni Castro, eu queria agradecer você também pela participação aqui do resumo, você está sempre, sinta-se sempre convidado aí, sempre participar com a gente, sempre que puder. Com as ordens. Amanhã a gente tem reunião de pauta às 9 horas, depois tem a programação da CELTV, nós temos às 18 horas o Zona do Agrião, às 19 tem o TV Mulheres e às 8h30 da noite tem o resumo da semana também. E a Lina tem programa, como a gente explicou aqui no início do programa, às 10 horas tem o Cubanias lá na Cotter TV com a Lina. Bom, acho que é isso então. Boa noite, Lina. Obrigado. Boa noite. A gente se vê aí na Causa Operária TV. Muito obrigado para todo mundo. Bom sábado, bom fim de semana para todo mundo que nos assistiu aí. Até mais, pessoal.